Em vários locais do planeta existem sítios abandonados que ficaram famosos pelas histórias assustadoras, misteriosas e aterrorizantes que os rodeiam. Alguns destes sítios, apesar de desabitados, continuam a servir como cenário para lendas e contos assustadores, que foram espalhados ao longo dos anos, passando assim de geração em geração. Conhecido como Hospital Militar de Hitler, por já ter tratado uma lesão na coxa do ditador mais famoso do mundo durante a Segunda Grande Guerra, esse complexo possui 60 edifícios e foi construído no final do século XIX, com o intuito de reabilitar o crescente número de pacientes com tuberculose em Berlim, na época. Depois da queda da Alemanha Oriental, o hospital foi completamente abandonado e hoje você só enxerga camas enferrujadas, edifícios cobertos de vinha e corredores vazios com as paredes pichadas. A região de Belitz-Reustaten localiza-se ao sul de Berlim e é conhecida por abrigar diversas construções abandonadas desde o final da Segunda Guerra Mundial. Por ser uma região muito arborizada e afastada do grande centro urbano, foi construído um importante complexo para o tratamento de tuberculosos no início do século XX. Um dos edifícios mais icônicos é o Hospital de Belitz-Reustaten. A estrutura e a arquitetura dos edifícios foram integralmente projetadas para o tratamento de tuberculose. Pelo fato de, inicialmente, não existirem antibióticos, os pacientes que eram tratados na clínica tinham cuidados especiais com higiene, terapias de luz e ar fresco. As belezas dos edifícios ainda estão evidentes em suas ruínas. Com o auxílio de uma plataforma sob a copa das árvores, é possível admirar todo o esplendor do Reustaten Park e das construções únicas de importância sanitária no período pós-anos 1900, que estão com o tempo sendo tomadas pela natureza. Aos finais de semana, são organizados passeios guiados pelo hospital abandonado, às 11h30 e 13h30. Apesar de ser um cenário de filme de terror, a região é bastante frequentada por famílias e crianças que se aproveitam das atrações distribuídas pelo parque. Ao acessar o parque, pode-se subir na plataforma e, caminhando mais 5 lances de escada, você conseguirá ver 4 importantes edifícios do complexo do hospital: o edifício da cirurgia, cozinha, estação de energia e casa dos Alpes. O prédio da cirurgia foi um dos últimos a serem construídos e é um dos mais modernos do complexo de Belitz-Reustaten. Neste local, a partir de 1930, podiam ser recebidos pacientes graves de tuberculose em 3 salas de operações. Os pacientes eram alocados em quartos privativos. A cozinha era responsável pela alimentação de aproximadamente 600 pacientes, na qual 400 pessoas ajudavam nos processos. Enquanto isso, a casa de energia tornava possível a utilização da energia e aquecimento no complexo. A Casa dos Alpes foi construída em 1907 para recepcionar 273 pacientes. Uma das técnicas utilizadas para o tratamento dos pacientes era colocá-los diariamente em corredores por 6 horas, para que pudessem respirar o ar puro da região e progredir em seus tratamentos. Eles ficavam deitados em suas camas, numa técnica conhecida como Liegekuren. O sanatório foi eleito por uma revista especializada como um dos lugares mais assustadores do planeta. Construído em Berlim, Alemanha, em 1898, inicialmente para abrigar pessoas com tuberculose, em uma época em que a doença era praticamente fatal, o hospital também tratou diversos soldados durante as guerras mundiais.
Entre eles, um jovem soldado chamado Adolf Hitler, que havia sido ferido na perna em outubro de 1916 durante a Batalha do Somme, na França. Mais tarde, além de abrigar metralhadoras e gás de mostarda, também se transformou em um grande centro de tratamento para soldados nazistas feridos. Depois da tomada da capital alemã pelos soviéticos, o hospital se transformou em uma instalação militar da União Soviética até a queda do Muro de Berlim. As ruínas das alas psiquiátrica e cirúrgica deixam muito claro por que a revista o elegeu como um dos lugares mais assustadores do planeta. Uma pequena parte do enorme complexo ainda é usada para a reabilitação neurológica, segundo o Atlas Obscuro. Mas o resto foi abandonado, com exceção de torres eventuais. O complexo não era apenas um hospital e sanatório que funcionava nesse local. Era organizado como uma espécie de aldeia e tinha até restaurante. Ainda de acordo com as informações coletadas, após o final da Primeira Guerra Mundial, a crise econômica forçou o fechamento de muitas alas. Mesmo assim, o complexo foi considerado um dos pioneiros no tratamento da tuberculose. Anos mais tarde, durante a Segunda Guerra Mundial, o hospital foi alvo de ataques e, em 1945, sendo ocupado pelas forças soviéticas até os anos 90. Após isso, o hospital foi totalmente abandonado. Móveis em ruínas, paredes pichadas e um clima fantasmagórico foram as únicas coisas que sobraram. Foi assim que o lugar se transformou nesse cenário assombrado, que mais parece coisa de filme de terror e suspense. Longe da ficção, o local também já foi cenário de acontecimentos assustadores na vida real. Segundo o site Ex-Berliner, o hospital abandonado passou a atrair uma grande variedade de curiosos. Ainda de acordo com o portal, o local foi cenário de brutais assassinatos. Um deles teria ocorrido em 2008, quando um fotógrafo chamado Michael K. atraiu uma jovem modelo para uma sessão de fotos. Só que, ao invés de um book fotográfico, a modelo foi atraída para o que seria o começo do último dia de sua vida. Outros casos envolvendo assassinatos no hospital abandonado são relatados pelo portal, como o do serial killer que ficou conhecido como a Besta de Belitz. Segundo o portal, o assassino atraía mulheres para o local abandonado e as estrangulava com uma lingerie. Mais tarde, a Besta de Belitz foi identificado pelo nome de Wolfgang Schmidt e se tornou uma lenda associada a esse lugar abandonado e macabro. Algumas lendas urbanas envolvendo fantasmas no local também já foram contadas. Uma delas foi descrita pelo site The Paranormal Week e contava a história de um grupo de amigas que foi visitar o hospital. Durante a visita, uma delas, identificada como Anne pelo portal, ouviu alguém pedir um bisturi a ela. Ao se virar, ela se deu conta que suas amigas não estavam por perto. Mas se não foi uma delas, quem disse a frase? Claro que histórias como essa entram naquelas categorias de lendas urbanas que nunca poderão ser realmente comprovadas se existiram ou se foram inventadas por alguém. Mas entre histórias reais, lendas e filmes, fica a pergunta: você teria coragem de visitar as alas abandonadas desse hospital na Alemanha? Deixe seu comentário aí embaixo. Tô te aguardando, hein? Grande abraço. Caso tenham gostado,
peço que se inscrevam, curtam, compartilhem e ativem o sininho para notificações. Sua ajuda é muito importante para o crescimento do canal e postagem de novos conteúdos. Muito obrigado e até a próxima!